Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo federal anunciou de uma só vez a intenção de privatizar 57 empresas e bens públicos. O anúncio foi feito um dia depois da oficialização da intenção de privatizar praticamente todo o portfólio da Eletrobras, a gigante de energia do país. Não foram apresentados ainda os planos dos processos de privatização, nem os resultados que o governo espera colher, mas o debate já começou dentro e fora do Congresso. E o Câmara Debate vai discutir o tema com os deputados Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Deputados, como é que os senhores veem esse processo, esse plano de privatização do governo Temer, que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prevê que seja possível concretizar até o fim de 2018, até o fim de 2017, perdão? Bom, primeiro te saudar o colega deputado Júlio, todos que estão acompanhando esse debate. Eu lembrei esses dias, quando o governo lançou todas essas medidas, eu lembrava de um discurso que, à época, o Fernando Henrique Cardoso dizia quando fazia privatizações. Primeiro, ele dizia que essa venda de patrimônio era para abater na dívida. Segundo lugar, ele dizia que era para melhorar os serviços, dar mais eficiência. E terceiro lugar, para diminuir tarifas, para o povo pagar menos. Quando a gente vai olhar esses três argumentos, nós chegamos à seguinte conclusão: abatia da dívida, a dívida só aumentou. E você se desfez de um patrimônio público e a dívida ficou maior. Então isso é um mau negócio. Segundo lugar, a eficiência à época no setor energético foi tão grande que chegou a ter apagão, racionamento. Então também não foi bom negócio. E terceiro, as tarifas aumentaram. O consumidor pagou mais caro. Então a propaganda que o governo fazia nos três aspectos deram errado. Então, o governo agora, ele está com o seguinte discurso. Ele fala que tem que ter um déficit muito grande, então eles aumentam o debate em torno que tem déficit, para exatamente justificar o interesse do governo, que não pensa no Brasil, não pensa no desenvolvimento, vai entregar as riquezas nossas. Na verdade, assim, liquida-se, vende-se. É isso que o governo está fazendo, como se estivesse fazendo um negócio, uma liquidação. Podia até, eu disse na tribuna já, podia colocar no palácio, lá em cima do Palácio do Planalto, a palavra liquida-se. Porque agora vai entregar empresas brasileiras, de novo, para capital estrangeiro, para aumentar a eficiência. Bom, nós temos, nas nossas empresas, condições de melhorar a eficiência. Os custos vão ser maiores e a tarifa vai incidir com mais custo para as pessoas. E, ao mesmo tempo, o fato de usar este recurso para abater da dívida vai ser um período antes das eleições, que é isso, o governo tem pressa, ele anuncia, quer fazer rapidamente, né? Para que ele arrume um dinheiro para pagar um rombo e para tentar, antes do período eleitoral, apresentar um resultado para tentar garantir alguém para a reeleição. Então, nós achamos, assim, totalmente errado, vai submeter o Brasil a entregar a empresas, inclusive empresas estatais de outros países. Aí que está uma outra grande contradição. Então aqui vai se vender uma empresa estatal e vai vir uma empresa chinesa estatal, ou americana, ou enfim, europeia, que vai aqui disputar, aí sim, empresas de estados, de governos, que vão vir aqui disputar e nós vamos estar entregando, sendo serviço ou virando colônia ou se desfazendo de patrimônio brasileiro. Não concordamos de jeito nenhum com essas privatizações. Deputado Júlio Lopes, como é que o senhor vê esse pacote de privatizações? Bom, eu tenho o maior respeito pelo deputado Bongás, que faz uma ativa participação política, mas eu discordo frontalmente. Eu queria lembrar aqui uma frase célebre da Margaret Thatcher que diz o seguinte: esse negócio de dinheiro público é conversa. O único dinheiro que existe é o que está na carteira do cidadão. Portanto, a Eletrobras vem dando prejuízos há 2, 3 décadas, ininterruptamente. E quem está pagando é o cidadão que está nos assistindo. Eu sou plenamente favorável a que o Estado busque eficiência. Aliás, como diria
o presidente americano Ronald Reagan. Quanto maior é o tamanho do Estado, menor é o tamanho do cidadão. Quanto mais cresce o Estado, menor a participação do cidadão na democracia. Porque assim é. O Estado tem que tomar conta da saúde, da educação e da segurança pública. E deveria se ater a esses 3 serviços com excelência, fazendo com que nós, brasileiros, tivéssemos tranquilidade ao sair de casa, saúde pública com excelência e educação da mesma forma. Os demais serviços podem e devem ser feitos pelo conjunto da sociedade, sejam eles parceiros, enfim. E o processo de privatização pode ganhar muitas e muitas formas. Ele pode ser feito, por exemplo, nas bolsas de valores do Brasil e controlados por ações brasileiras e por participantes e acionistas brasileiros. O governo pode reter apenas uma golden share, que ele continua mandando na companhia sem ter o controle e sem ter que efetivamente exercer a cada dia a sua ação administrativa. Deputado Bongás, o senhor falou da melhoria de serviços. Efetivamente, quando o senhor citou o processo de privatização do governo Fernando Henrique, alguns setores são inegáveis os ganhos, por exemplo, no setor de telefonia. Né? Quando eu era criança, a casa que tinha um telefone era uma casa de pessoas que tinham muitos bens, era um bem caríssimo, era um serviço dificílimo da gente ter acesso. E hoje a telefonia é inegável, o Brasil tem uma qualidade de telefonia bastante grande, mesmo que com uma tarifa alta. O senhor acha que alguns setores não podem se beneficiar dessa privatização, desse investimento externo? Quer dizer, não pode haver um aporte de investimentos? Esse é um tema que eu quero debater muito, porque se criou uma ideia de que o que é privado é eficiente, moderno e pode oferecer eficiência e tecnologias novas para o cidadão. O que é público não teria essas condições. Passou para a sociedade meio como um mito isso para a sociedade. Eu quero dar um exemplo bem claro sobre o tema, por exemplo, na área da Petrobras, para daí chegar na questão da telefonia. Na Petrobras, a empresa pública, ela fez a melhor prospecção do fundo do mar através dos seus técnicos e da tecnologia estatal. Aliás, foi premiada nos Estados Unidos, né, já que a referência muito sempre se basa nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não tem petroleira no mundo que tenha uma tecnologia tão apropriada, tão forte como uma empresa estatal. Então, para cair por terra essa ideia de que não pode uma empresa estatal também trabalhar tanto essa tecnologia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sobre o avanço na área das telecomunicações. Né? Eu lembro disso, né? Tinha inclusive aqueles telefones que eram fixos, né? As pessoas pagavam um valor fixo, tinham ações nessa telefonia, né? E que depois foram, enfim, vendidas e concentradas, né, em empresas. E hoje o telefone, digamos, celular, o telefone móvel, as pessoas tiveram acesso. Só que hoje em dia, se você vai se dar conta, olhar no final do mês, você gasta mais em internet, em telefone, do que muitas vezes o rancho e a comida que você faz. É isso que acontece. As pessoas pagam caro. Então, o fato de ter avançado tecnologicamente com telefones, por que não poderia, como numa empresa estatal, Petrobras, se avançou em tecnologia, por que na Eletrobras, nas companhias de telefonia não podia avançar? Podia também avançar. E o custo que hoje o cidadão paga para a telefonia, ele é muito caro. E ela está concentrada. E então tu faz a transferência de renda para outros lugares. E o que me preocupa muito, acho que esse é um debate, deputado Júlio, que nós precisamos fazer, porque o governo privativista, ele inclusive vai abrir mão da educação pública. Vai abrir mão da educação pública. Hoje, o sucateamento que o governo está fazendo na rede pública de educação é muito grande. E qual é sempre a estratégia do governo? É porque esse é o discurso que quem defende a privatização faz. O governo tem que se preocupar só com educação, com segurança e com saúde. Então, não pode interferir na questão econômica. Nós estamos votando hoje o BNDES. O BNDES não vai ter mais TJLP, não vai ter mais taxa de juros de longo prazo. Não vai ajudar a desenvolver a atividade econômica. E o Estado, aí tem um conceito de Estado diferente do que o colega deputado Júlio, que eu respeito muito, né? Mas o que eles pensam? Não, o Estado tem que ser mínimo. Então tá, o Estado é mínimo e deixa os capitalistas reinar. Não, nós entendemos que tem que ter um Estado que possa ter interferência no sentido de, nos setores estratégicos,
O Estado não tem, Então, não é dono de deixa uma eu- empresa menor, é de uma área estratégica. E é essa que nós não podemos abrir mão. Deputado Júlio, eu sei que o senhor quer responder ao deputado Bongás, eu queria só acrescentar uma questão com relação a exatamente a privatização e qual o papel. O senhor falou, por exemplo, uma possibilidade do governo privatizar um setor retendo uma parcela de determinado tipo de ação que ele mantenha o controle. Eu ia dar um outro exemplo do período de privatização do Fernando Henrique, no caso, um exemplo que deu errado, né, das ferrovias. As ferrovias praticamente acabou num modelo que teve muita corrupção, não deu certo, elas acabaram praticamente. Como é que, quer dizer, às vezes o Estado se retirar pode dar errado no setor, né? Não, sem dúvida, tudo pode dar certo ou pode dar errado, né? Eu mesmo na ferrovia eu queria te contradizer e dizer o seguinte, a MRS é uma das 10 maiores operadoras ferroviárias do mundo. Ela está entre as 10 maiores em qualquer padrão que se examine. Obviamente, várias outras ferrovias deram errado. Agora, a MRS é uma das ferrovias mais rentáveis e de melhor operação, é paradigma de operação para qualquer ferrovia do mundo. Agora, óbvio, tem partes do setor ferroviário que deram errados. O que nós estamos aqui defendendo é que o Estado, com tantos problemas na educação, com tantos problemas na segurança pública, nós estamos em guerra civil no Rio de Janeiro, nós estamos com 100 policiais mortos esse ano somente. São 50 mil pessoas mortas. Né? É um absurdo, é uma guerra muito mais violenta do que talvez seja a guerra que a gente vê lá no Oriente. E a gente não está tomando as devidas providências. O Estado tem que se concentrar nessas áreas. A meu juízo, não vejo por que não eficientizarmos as nossas outras empresas e darmos mais celeridade ao processo de privatização, visto que não tem problema, na minha compreensão, que essas empresas estejam operadas por entidades privadas. Não vejo qual é o problema. Para nós, usuários, o que importa é que o serviço seja provido a tempo e a hora e a bom preço. Na realidade, é isso que o brasileiro está esperando. Ele quer serviço de boa qualidade, não importa se é energia. Você quer ver um problema energético, por exemplo? Que é inacreditável. Lá no Rio de Janeiro, 41%, veja bem, meu amigo, você que está nos ouvindo aí, 41% de toda a energia residencial gerada no estado do Rio de Janeiro é furtada. Que companhia ou que companhias aguentam uma situação como essa? Isso é absolutamente impossível, seja a empresa privada, estatal, seja de onde for e para onde for. É inviável. Por que é inviável? Porque quem cobra a tarifa da eletricidade é a milícia, são os milicianos. Falta de segurança pública. São 1.200.000 medidores elétricos que não têm acesso, bom gás, por razão de segurança pública. A empresa instala o medidor e quem cobra e quem recebe o dinheiro é a milícia. Aliás, isso é um outro assunto importantíssimo, porque se fala aí, não tem que ter fundo eleitoral, não tem que ter fundo eleitoral. Se não tiver fundo eleitoral, só essas pessoas é que vão se eleger, porque eles têm dinheiro vivo à mão, a tempo e a hora. É o pessoal do tráfico, é o pessoal do jogo, é o pessoal da contravenção, que tem dinheiro para fazer valer a sua vontade nessas comunidades. Então, isso aqui é uma denúncia muito séria, não é? É muito grave. A gente precisa fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo as privatizações com os deputados Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, e Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Deputado Bongás, o senhor ia responder ao deputado Júlio Lopes, e eu queria colocar uma questão. Como é que o senhor acha que essas propostas vão tramitar aqui no Congresso? Porque já houve uma discussão de que os deputados não querem que, por exemplo, no caso da Eletrobras, que a empresa do seu estado seja privatizada, da sua região. Como é que o senhor vê essa questão? Minas Gerais estava aqui já pela CEMIG, não querem entregar. Os deputados da base do governo estavam aqui, entendeu? Isso vai acontecer em todos os lugares. Gente, assim, por quê? Porque isso é um patrimônio do Brasil. É o seguinte, eu quero comprar roupa, daí eu vendo o carro lá em casa. Resolve minha vida? Eu preciso comprar comida, daí eu vendo minha casa. Aí eu vou pagar para o resto da vida aluguel e ainda vou ter que comprar comida. O que eu vendo hoje, o meu carro que eu vendo, eu não vou ter ele amanhã. Vou comprar roupa, vou pagar uma conta. E aqui não é nem comprar roupa ou comida. Para o governo é pagar conta. O governo quer vender o nosso patrimônio para pagar conta. Essa conta que alguns deputados ganharam para votar para absolver o presidente Temer. Essa conta que tem renúncia fiscal dos grandes fazendeiros. Essa conta que é anistia banqueiro. É isso que o governo vai fazer.
Então tem um furo de caixa e o governo quer resolver de caixa. Então esqueça, qualidade de serviço, que vai diminuir o custo da tarifa. Gente, o governo está aumentando o diesel, a gasolina, o gás de cozinha. Essa lorota de baixar custo que o Temer está fazendo, por favor, me desculpe, é fazer caixa. Agora é o seguinte, se eu vendo o meu carro, se eu vendo a minha casa, é isso que o governo está fazendo. Ele está se desfazendo do patrimônio. Como é que ele vai pagar depois? Então depois tem que pagar um carro para fretar, vai ter que pagar o aluguel da casa e vai ter que pagar a comida e arrumar suas coisas. Então é isso que é o Estado. O Estado não pode ser dono de tudo, empresa de alfinete, de percevejo, de cervejaria, não. Isso não é do Estado. O que é do Estado? É energia. Então, é saneamento, é o sistema financeiro, para poder permitir que tenha políticas públicas para o povo. Senão, o que o governo diz que vai até a educação, a saúde e a segurança são prioridades, até essas vão ser privadas. Porque o governo está desmontando esses setores públicos. Está estimulando o setor privado de saúde, por exemplo. Está estimulando o setor privado de previdência. A aposentadoria não é outra coisa senão pagar a conta de empresas na área de previdência pública que pagaram políticos e que agora vão entregar a previdência privada. Então, o Rio de Janeiro, que é um caso que o deputado Júlio, eu estou sensível ao Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul, que a segurança está um caos com o governo Sartori, o que acontece? Junto com a venda, o mesmo discurso é tirar pessoal. Então, nós temos que enxugar a máquina do Estado. Ela tem que ser mínima, mínima, mínima. Então, não tem nem servidor que possa, se necessário, acompanhados de segurança, fazerem um controle da conta de água, da conta de luz, que tem que ser vista lá para as pessoas pagarem. Essa é a presença do Estado. Agora, se o Estado não tem mais pessoal, se o Estado se desfaz, o Estado mínimo faz isso, é demissões ou terceirizações, ele vai abrir mão de ser Estado. Então, não faz sentido ter Estado. Então, esse é o grande debate. Por isso que nós somos contra a privatização. Acho que os estados onde tem empresa pública vão se mobilizar, e aí quem fez esses dias o movimento, por exemplo, da CIMIG de Minas Gerais, foram os deputados da base do governo Temer, que disseram, Temer, essa não. Então nós temos que estar atento e fazer o debate. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos mostrar que o governo só quer arrumar caixa, não vai cair a tarifa, não vai melhorar o serviço, vai fazer caixa. Caixa para quê? Para fazer grandes anistias para grandes empresas? Não faz sentido. Então, eu prefiro que tenha uma estrutura pública para prestar um serviço de qualidade. Lopes, como é que o senhor espera ver essa discussão aqui no Congresso? Porque parece que as bancadas realmente tendem a se mobilizar para defender as empresas dos seus estados, né? Ou os bens de seus estados. Como é que o senhor espera ver essa discussão aqui? Bom, no que depender de mim, eu farei todo esforço para que nós possamos avançar com essas ideias, porque ao contrário do que está colocando o deputado Bongás, eu acredito que não é uma posição só de conter o déficit público e fazer caixa. Pelo contrário, é o governo focar naquilo que deve ser administrado, focar naquilo que deve ser feito, abrindo mão de áreas em que ele não deveria estar, em que ele não deve atuar. E eu acho que, por exemplo, no setor elétrico, com todo respeito aqui ao deputado, o grande problema do sistema elétrico brasileiro foi quando a ex-presidente Dilma apresentou com pompa e circunstância uma queda da tarifa sem que ela tivesse condições de fazê-lo. Isso acabou de quebrar o sistema Eletrobras. E isso todo mundo sabe, quer dizer, não é uma coisa... Enfim, eu não quero aqui culpar o governo dela, porque eu acho que isso tem culpas sucessivas e problemas são sucessivos. Mas nesse caso específico, houve um atentado contra o bom senso, um atentado contra a boa política de administração, contra a razoabilidade da administração, quando ela anunciou uma queda de tarifa que logo depois teve que ser corrigida por um enorme aumento, por uma tarifa em bandeira vermelha permanente, porque nós estávamos no meio de uma crise energética enorme e a presidente encontrou a maneira de baixar a tarifa politicamente. Quer dizer, e esse tipo de coisa é que tem que ser evitado. E eu não estou me referindo só àquele governo. Qualquer governo faz isso. E para não fazer, é bom que ele esteja fora desse processo. O governo não pode estar intervindo politicamente em preços, como fez, por exemplo, na questão do petróleo. O que quebrou a Petrobras? Nós vimos aqui o Paulo, o que roubou a Petrobras para burro lá, o Paulo Roberto Costa, dizer o pior problema da Petrobras não foi o roubo, não foi o assalto,
Não foram os bilhões que se perderam com a corrupção, não. Foi o governo ter feito a Petrobras comprar petróleo caro e vender barato durante 3 anos. E é só olhar a conta, que a gente vai ver que o buraco da Petrobras é... Então, era bom que ela não pudesse fazer isso. Então, eu sou a favor de que essas empresas não estejam sob controle do governo, porque nós teremos mais racionalidade, nós teremos mais efetividade. O Brasil não precisa disso. Nós precisamos de serviços de qualidade. Estejam as empresas na mão de quem estiver. O Brasil precisa ter o controle sobre elas e exercer uma agência, por exemplo, regulatória, que tenha efetivamente poder de regulação. Isso é que é importante e isso é que a gente precisa construir. Pois é, deputado Bogás, porque tem essa questão do governo usar, diversos governos, usarem os preços públicos eleitoralmente ou porque para fazer políticas com os preços públicos que alguns, como o preço do petróleo, são preços administrados, são preços internacionais e que pode complicar a economia do país se você usa politicamente. Como é que se blinda, mesmo com o controle público, como é que se blinda desse uso? O exemplo do diesel e do petróleo talvez seja o melhor exemplo mesmo. O que acontecia antes da política do Lula e da Dilma, que foram corretas, no sentido de que quando aumenta o barril do petróleo em nível internacional, aumentava o preço do diesel na bomba. Quando baixava o preço do barril em nível internacional, baixava o preço na bomba para o consumidor? Não baixava. E as agências estavam submetidas a essa lógica, elas não faziam o controle necessário. O que aconteceu agora? Durante anos, nós tivemos um equilíbrio dos preços, porque oscilava entre aumento. Não aumentava quando aumentava o preço internacional e também não baixava. Então tinha um preço equilibrado. Isso era bom para as pessoas. Eu escutei esses dias num roteiro, um cidadão disse, o meu pai, quando ele ganhava salário, na sexta-feira, nós pegava tonéis, ele dizia assim, pegava tonéis, ia no posto de combustível e comprava e guardava em casa os tonéis. Porque não sabia se amanhã não ia aumentar o preço do diesel, porque às vezes aumentava 2 vezes por semana. E agora eu tinha tranquilidade, o dia que esvaziava o tanque, eu ia lá abastecer. Agora voltou de novo quase a necessidade da gente ter, né, a reserva, porque o preço está oscilando. Só que o governo ainda aumentou o imposto, né? Então acho que esse tema de ter uma coisa regulada e a presença do Estado para regular isso, para garantir para o cidadão uma estabilidade, para não aumentar tanto o preço, como agora já está aumentando. O resultado concreto dessa política é o seguinte, o preço da gasolina aumentou, do gás de cozinha aumentou e do diesel aumentou. E eu queria aqui, já que acho que o debate está indo para o final, um aspecto que eu não falei da privatização ainda, que é fundamental, que a gente não levou em consideração. O que faz uma empresa querer Congonhas no aeroporto? A gente falou de energia, de Petrobras, não falou ainda dos aeroportos, que estão dentro dos 57 itens que o governo quer privatizar. Por que ele não pega o aeroporto do interior do Rio de Janeiro, do interior de São Paulo, do interior do Rio Grande do Sul? Essas empresas não querem. Por que não querem? Porque não dão lucro. Não dá lucro. Ou seja, então a privatização é para dar lucro. Então, veja bem, a empresa vai pegar Congonhas. Isso vai quebrar o sistema aeroportuário do Brasil. Por quê? Porque Congonhas permite a Infraero, pelo ser o aeroporto mais movimentado, permitir o seu controle, o seu acompanhamento nos aeroportos do interior do país. Então, esse é um serviço que equilibra, porque lá tem muito movimento, então para não onerar demais, já começaram a onerar, né? A malinha que tu leva junto no aeroporto, eu estou brincando, essa você já paga, daqui uns dias vai pagar aquela que você leva dentro, no avião. Então, é isso que acontece, desestrutura o setor. Então, tu vende, entrega na concessão, não é vender, entrega a concessão de Congonhas e quebra o sistema para ter um preço condizente. Obviamente, o que vai acontecer nos outros lugares? A tarifa vai aumentar. Quem é que paga mais? Você paga, a empresa lucra e o Estado brasileiro não faz nada. Eu só preciso perguntar uma coisa eu mais... Eu só quero lembrar que foi no governo da ex-presidente que se privatizaram o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Galeão, o aeroporto de Pernambuco, enfim, todos os aeroportos. Não se privatizou Congonhas, com concessões, mas é o mesmo processo de concessão que está se... Mas é o mesmo processo que está se propondo agora para Congonhas. Quem fez isso foi o próprio governo do PT. O que só não fez Congonhas porque não deu tempo. Na realidade, foi porque não deu tempo. E o que eu vejo é o seguinte, a Infraero já estava quebrada antes, porque a Infraero é a pior administradora de aeroporto do mundo. É o caos, a vergonha absoluta, deve ser extirpada da face da terra, não tem condição de administrar nada.
E por isso a gente precisa vender esse sistema, porque se tinha o objetivo de fazer 250 aeroportos, que o presidente anunciou isso com retumbância, não fez nenhum. Deputado, eu só queria Porque não perguntar tem capacidade só uma de fazer, coisa. não tem capacidade de gerir. Eu queria perguntar uma coisa, que a gente discutiu outro dia num programa aqui, o interesse das estatais chinesas, ou seja, do governo chinês nas empresas brasileiras, principalmente nas empresas de energia. Tem como evitar que o governo chinês compre as empresas brasileiras, compre as empresas do sistema Eletrobras? Mas eu não vejo problema nenhum dos chineses comprar a empresa do sistema Eletrobras. Eu não vejo problema nenhum. Desde que o governo seja do Brasil e que a gente faça a regulação dessas empresas de forma eficiente e forte, através das agências reguladoras capacitadas e trabalhando corretamente para isso, pode comprar qualquer um, russo, chinês, japonês, quem quiser comprar, compra. A gente tem que ter a regulação eficiente para que quem seja o comprador, seja ele chinês, japonês, alemão, americano, obedeça a regulação, atenda ao povo com presteza, com preço e com competitividade. Aí que está o problema. Não, mas aí que está o problema. Olha a contradição, né? O governo Deputado, brasileiro entrega para as empresas terminar. estatais da China e aqui o governo se desfaz. Então, a liquidação para as estatais de lá tem valor. Aqui não tem valor. Deputados, muito obrigada. Esse debate vai continuar. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou os programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate e também no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.